Olá, meu irmão, minha irmã. Eu louvo a Deus porque me dá alegria de estar com vocês mais uma vez nesta manhã. Oro ao Senhor para que nesse dia Ele abençoe os seus passos. Por favor, tome tempo para estar na presença de Deus hoje. Abra a Bíblia, deixe que a Bíblia fale ao seu coração. Ore ao Senhor, clame a Ele, abra sua alma diante dEle, coloque os seus pedidos, ore pelos pedidos relatados em nossa página de oração. Eles estão lá para que oremos uns pelos outros. Você pode ser a resposta ao pedido, ao clamor de alguém. Hoje, eu gostaria que você me acompanhasse na leitura de Lucas 13, começando com o verso 1. Lá diz assim: naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. Então Jesus disse: vocês pensam que se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Por que Deus permite que coisas ruins aconteçam a pessoas boas? Essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida e intriga a mente das pessoas desde os tempos mais antigos. Mesmo nos dias de Jesus, isso preocupava as pessoas. A ocasião em que esse episódio ocorre é singular. Se você for ao início do capítulo 12, vai ler que milhares de pessoas estavam seguindo a Jesus, de tal modo que literalmente umas pisavam as outras. Era uma super aglomeração. Por quê? Os comentaristas entendem que o ministério de Jesus estava chegando ao final e havia um interesse das pessoas em ouvir as suas palavras, por isso estavam junto dele. De qualquer maneira, fica claro que o tempo de oportunidade estava terminando. O ministério de Cristo estava próximo ao seu final. No texto que lemos, alguém chega e faz um comentário com Jesus. Comenta um fato que estava trazendo perplexidade a todas as pessoas. Pilatos havia ordenado que os soldados invadissem o templo e matassem alguns galileus enquanto ofereciam sacrifícios a Deus. É interessante que só Lucas menciona este fato, nenhum outro historiador o faz. Mas é claro, bem evidente na história, que Pilatos era cruel, sanguinário, e que os galileus eram provocadores. Muitas vezes fizeram insurreições, tentando insurgir-se contra o governo romano. Nós não sabemos se estes galileus eram culpados ou inocentes. Não entra na mente das pessoas que Deus permita que alguém morra oferecendo sacrifícios. É possível nós até imaginarmos que Deus permita mortes em quem está em situação de orgia, numa cena de pecado, em situações complicadas, mas no templo. Os discípulos estavam imbuídos de alguma maneira com o pensamento judaico. Se coisas ruins me acontecem, é porque, ainda que de maneira velada, de maneira escondida, há pecado na minha vida. Jesus deixa bem claro que não. Os galileus não morreram porque eram mais pecadores. É verdade que havia preconceito contra os galileus. Alguém chegou a perguntar: pode vir alguma coisa boa da Galileia? Então é possível que, no fundo, as pessoas imaginassem que os galileus eram pecadores. Mas o que dizer do que aconteceu na Torre de Siloé? Siloé era um lugar onde havia um tanque que abastecia a cidade e também uma torre em construção. Um dia essa torre caiu e matou 18 pessoas. As 18 vítimas eram culpadas, mais culpadas do que as demais. Foi por isso que coisas ruins lhes aconteceram? Não. Jesus deixa bem claro
que todos nós, como seres humanos, somos pecadores. Enquanto pecadores, estamos sujeitos às circunstâncias desta vida. Galileus, judeus, habitantes de Jerusalém, trabalhadores da torre ou não, todos somos pecadores. E se não nos arrependermos enquanto a porta da graça está aberta, todos pereceremos. Nesse dia, abra o seu coração para Jesus e confesse todos os seus pecados. Peça que Jesus o ajude a arrepender-se de todos os erros cometidos. Lembre-se que o tempo da graça está findando, que o tempo da graça não termine sem que você esteja em paz com Deus.